Amém, igreja de Jesus. Agora a gente vai ouvir a palavra pelo pastor Divan. Pode vir, pastor Divan. Só estenda as suas mãos abençoadas em direção a esse homem de Deus. Espírito de Deus, usa teu filho de uma forma bem prática, concisa, clara, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Ele é um vaso, um canal. Enche da tua unção e daquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? O pastor Ari saiu, eu ia até fazer um comentário, mas eu vou fazer mesmo ele não estando aqui. Essa congregação tem mais pregadores do que crente, entendeu? Rapaz, é impressionante, muito bom, é muito bom. Porque a gente sabe, se alguém for convidado e não vier, tem quem substitua. E a altura, não é só que tem muitos, não, tem bons pregadores aqui. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus amados, nós estamos hoje aqui para um cerimonial muito importante. Nós vamos aqui rememorar a morte e ressurreição de Cristo. A mesa está posta, não é? E nós vamos repetir isto até que Ele volte. É importante que a gente faça isso, porque se não comermos a carne do Senhor, não bebermos o seu sangue, nós não temos parte com Ele. Não é? É importante que isso aconteça. E o Senhor Jesus, Ele instituiu a Santa Ceia no momento em que Ele fazia o cerimonial da última Páscoa. Ele estava ali comemorando a última Páscoa dele, aqui na terra, e ele instituiu, naquela mesma cerimônia, a primeira Santa Ceia, que é esta que nós vamos hoje aqui realizar. Não é? Muito bem. E Jesus fez isto porque a Páscoa é para os judeus. Não é? E Jesus sabia que o Evangelho seria levado depois dele, além dos judeus. Até então, o Evangelho não tinha sido pregado aos gentios, tinha sido pregado aos judeus somente. Não é? Foi para isto que Jesus veio. Não é? Muito bem. E nós fomos alcançados porque os judeus não aceitaram a grande bênção que estava reservada para eles antes da fundação do mundo. Não é? Que era o Salvador. Muito bem, eles sempre esperaram Jesus. Mas os judeus esperam ainda que Jesus venha. E nós esperamos que Jesus volte. Não é? Jesus já veio, mas para eles ainda não. E por isso eles vão pagar um preço bastante elevado, porque eles vão passar pelo derramamento das 7 taças, eles vão passar pelo grande dia da ira do Senhor, quando o Senhor irá purificar as nações e inclusive perdoar os judeus, aqueles que escaparem, não é, do grande dia da ira do Senhor. Mas isso aí é um outro assunto. Nós vamos falar aqui sobre Páscoa, vamos falar aqui sobre morte e ressurreição de Cristo, e eu quero ler rapidamente aqui em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 20, que diz o seguinte. Isto aqui foi o momento em que Jesus estava, não é? Na última Páscoa e iniciando a primeira Santa Ceia. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse:
porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia! E nós almejamos isto, nós almejamos, não é, tomar esta santa ceia outra vez lá com o Senhor, não é? Isso quer dizer que no céu vai ter coisa boa também. Não como coisa boa também, lá só tem coisa boa, né? Mas, na realidade, nós vamos lá participar de uma ceia extremamente especial, não é? Nós vamos estar lá, não é, durante 7 anos, não é? Numa festa, numa comemoração, junto com o Senhor, tempo em que estará aqui acontecendo o governo do anticristo. Mas isso também é para uma outra pregação. Muito bem, Jesus Cristo, ele estava, porque veja, Jesus, nós sabemos que ele é o Filho de Deus, e é preciso que nós saibamos disto, e que nós confessemos que ele é Filho de Deus, e que ele é o Salvador do mundo, e que nos arrependamos dos nossos pecados, para que possamos ter o direito a participar dessa cerimônia, não é? Muito bem. Só que Jesus já tinha há muito tempo, desde 800 anos, 890 anos antes de Cristo, que já se vinha falando da vinda de Jesus. Aliás, desde o início, desde Adão, lá desde Jacó, não é? Quando Jacó estava dando a bênção para ajudar, ele já falava de Jesus Cristo. Muito bem. E quem mais falou de forma mais incisiva sobre a vinda de Jesus foi Isaías e Zacarias. Eles foram muito incisivos a ponto de mostrar por onde ele caminharia, de que família ele viria, aonde nasceria e tudo mais. E ele veio. O Filho de Deus veio e habitou entre nós. Aleluia. Aleluia. Muito bem. Jesus Cristo, ele era 100% homem e era 100% Deus. E era preciso que ele fosse 100% homem para que ele pudesse sentir o que nós sentimos, para que ele pudesse viver o que nós vivemos, para que ele pudesse passar pelo que nós passamos e poder nos entender e, portanto, ser o nosso intercessor junto ao Pai. Ele é o único intercessor, não há outro, não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem ninguém. Ele é o único intercessor entre nós e o Pai. Aleluia. E o véu do templo foi rasgado com o seu corpo que foi rasgado, isso simbolizando o véu do templo, e agora ele nos coloca de cara no Santo dos Santos com o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. Tudo isto em função da morte do Senhor. Mas o fato mais auspicioso para a cristandade não é nem tanto a morte de Jesus, é a sua ressurreição. A ressurreição é o fato mais importante para a cristandade. Porque se ele não houvera ressuscitado, pastor Ari, nós não estaríamos aqui. Não faria nenhum sentido. E o importante é que ele ressuscitou e nós com ele. Só estamos esperando que isso se materialize. Eu não gostaria disso agora, não é? Mas a gente já tem a convicção de que nós morremos com ele e ressuscitamos com ele, não é? Muito bem, e um dia estaremos frente a frente com ele, vendo-o como ele é. Louvado seja o nome de Jesus. É muito importante ter esta convicção de que você tornou-se filho de Deus, que você é co-herdeiro das bênçãos celestiais junto com Cristo, e que nós
temos o que esperar. Nós sabemos a riqueza que nós temos. Nós temos a convicção, a certeza de que um dia nós estaremos vivendo com o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Isso nos dá uma convicção, uma certeza, uma firmeza, sabe? Porque é muito difícil você não saber com quem contar. Você está meio perdido que nem isopor dentro d'água. Não é? Você não sabe para onde vai. Nós sabemos de onde viemos, sabemos o que estamos fazendo aqui e nós sabemos para onde vamos. O mundo não sabe. O mundo acha que morreu, acabou. Aleluia. E o apóstolo Paulo fala que se nós esperássemos por Cristo somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis, não é? Entre as pessoas. Nós não esperamos Cristo só nesta vida, nós esperamos Cristo na eternidade também. Nós viveremos com Ele na eternidade. E o que nós teremos para viver com Ele, olho nenhum viu ainda, ouvido nenhum ouviu, ainda não subiu ao coração do homem, né? É o que o Senhor tem preparado para mim e para você, Suena. Aleluia, não é? O Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele quer nos encher de bênçãos, como o pregador ali falou. Ele quer nos encher de bênçãos, Ele quer nos abençoar muito mais do que nós queremos receber a bênção. Mas é preciso que nós entremos no prumo de Jeová. O Senhor, Ele não está trabalhando nem na minha e nem na sua bênção. Ele está trabalhando no nosso caráter. Ele está nos consertando para que esta bênção, a gente possa enriquecer, sabe? Para que a gente possa vivê-la com prazer e não para acrescentar dores. Se ele recebe a morte e não estava preparado, ele iria se matar, e isso não seria bom. Um sofrimento muito grande para a família dele, e ele não teria conseguido estar, ou não iria conseguir construir o galardão que ele está aos pouquinhos construindo. Nós viemos para esta terra para passar por essas experiências mesmo. Nós viemos para esta terra para vivermos por fé. Porque enquanto vivíamos diante do Senhor, e é por isto que nós somos cidadãos dos céus, porque nós não fomos feitos aqui, nós fomos feitos no céu. Aleluia. E viemos para cá. É por isso que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador não é daquela terra. Ele é ali um representante do seu governo. E o nosso governo é o Pai. E nos mandou para cá para vivermos pela fé. Louvado seja o nome de Jesus. Porque era muito fácil, foi muito fácil nós vivemos diante do Senhor em retidão. Ainda assim, alguns vivendo diante do Senhor se rebelaram. E qual o castigo destes que se rebelaram? Pastor Ari, não tem direito a receber um corpo. Esta é a maior frustração de Satanás. Ele não tem direito a receber um corpo. Ele foi jogado para cá, não passou pelo véu do esquecimento. Ele nos conhece, Ele sabe tudo como é lá, Ele conhece Deus. Nós, pela fé, conhecemos, sabemos que Deus existe. Mas ele não sabe disso pela fé. Ele sabe disso pelo conhecimento. Satanás conhece. Como conhece a palavra mais do que todos nós aqui juntos. Ninguém conhece a palavra como Satanás conhece. Mas qual é a diferença? Ele não vive. Aleluia. Ele não confessa. Ele sabe que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas ele não confessa Jesus como Salvador. Mesmo que quisesse. Pois é. Então, o que acontece? Satanás, ele tem essa loucura de querer nos destruir, porque ele é, assim vamos dizer, um invejoso. E então, ele olha para mim e para você, e ele vê que já nos conhecia lá, e que agora nós estamos aqui num tabernáculo que ele não tem direito, que ele não pode possuir. Quando Jesus desceu lá em Gadara, aquele endemoniado gadareno, ele corre e se prostra diante de Jesus de Nazaré. Mas ele não estava se prostrando diante de Jesus de Nazaré, ele estava se prostrando diante do Cristo,
o Filho de Deus. Porque Satanás não olha nem para mim, nem para você, no homem exterior. Ele olha para o homem interior. Como é que está o nosso homem interior? Tem virtude, sabe? Nele está o Espírito Santo. Se está, é dele que ele foge. Não é da nossa aparência de santarrão, de homem muito crente, de mulher muito crente. Não, isto para ele não quer dizer nada. Ele não tem medo de apóstolo, nem de profeta, e nem de nada. Ele tem medo do Espírito Santo de Deus, que é maior do que ele. Aleluia! Então, quando a gente resiste ao diabo e ele foge de nós, não é de nossa santidade pessoal, do homem exterior. Ele foge daquele que está em nós, que é maior do que ele, né? Por isto, essa expressão, esse versículo, de que o que está conosco é maior do que o que está no mundo. Porque o que está em nós é o Espírito Santo de Deus, cujo tabernáculo não é este homem exterior. Até uma meia verdade. O tabernáculo do Espírito Santo é o nosso espírito. E o nosso espírito não é necessariamente só o homem interior, porque o homem interior é alma e espírito. A gente às vezes confunde, pastor. Eu fiquei muito tempo achando que o homem interior era o nosso espírito. É uma meia verdade também. Porque o homem interior, ele é composto de espírito e alma. Aleluia. Mas o tabernáculo do Espírito Santo é o nosso espírito. É lá que ele habita. Quando Satanás olha é para lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus Cristo veio e ele encarnou, é como diz lá em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio exatamente para nos redimir, para nos comprar de volta, sabe, para nos pôr agora em sintonia outra vez, direta com o Senhor. Porque no Antigo Testamento isso não era possível. Existia um representante, era o sumo sacerdote, só ele que entrava no Santo dos Santos, e uma vez por ano. E a santidade tinha que ser muito grande. Era toda uma liturgia muito forte para que ele pudesse entrar ali. E o temor era tão grande que ele entrava lá amarrado com uma corda. As suas roupas tinham aqueles sininhos, aqueles guizos, para que se lá fora o pessoal não ouvisse durante um certo tempo, opa, ele morreu, vamos puxar a corda, porque não podia ir lá buscá-lo. Está entendendo a santidade que era a coisa? E o sumo sacerdote, ele levava do homem para Deus, assim como o profeta trazia de Deus para o homem, fazia o caminho inverso, não é? Só que Jesus veio simplificar esse tipo de coisa. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter mais vida. Aleluia. Para nos colocar direto com o Pai. E hoje nós temos o privilégio de virmos aqui e falar direto com o Senhor. Não só aqui, é claro que não. A gente pode falar com o Senhor em qualquer lugar que estejamos. Mas aqui ele fala que ele está com o seu ouvido atento. Lá em 2 Crônicas 20, versículo 9, fala que aqui ele está com o seu ouvido atento para ouvir as nossas orações. E se você tem algum problema, algum mal, seja o que for, vem aqui, clame a ele, porque aqui está estabelecido o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente estiver na casa do Senhor, temos que aproveitar aquele momento para estar em sintonia com o Senhor, falando com ele, em espírito, sabe? Porque isto é muito bom para nós. Porque se nós adorarmos o Senhor, ele continua Deus do mesmo jeito. E se nós não adorarmos, não vai mudar nada para ele. Quando nós adoramos ao Senhor, muda para nós. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quanto mais eu adoro ao Senhor, e quanto mais eu sou exemplo, sabe, de retidão, quanto mais eu passo por aí, eu sou alguém que alguém olha e fala, ali está estampado, sabe, as feições de Cristo. A pessoa olha para mim, olha para você e vê Cristo em função das nossas atitudes. Isto é muito bom para nós. E dá prazer ao Pai, porque este é o tipo de povo que ele procura, os verdadeiros adoradores. Como a irmã falou aqui, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não importa se é em Jerusalém, se é no monte, aonde for. O importante é adorar. Eu adoro muito ao Senhor, às vezes dentro do carro. E o meu carro tem
película escura, e eu choro ali e ninguém vê, eu acho tão bom, entendeu? Então às vezes eu estou cantando, estou louvando, estou orando, estou falando com o Senhor, aí eu chego às lágrimas, e isto é um gozo, sabe? Isto é muito bom, porque quando o Senhor fala que nós devemos ficar tempo integral, todo o tempo, em sintonia com o Senhor, adorando ao Senhor, em espírito de oração, é nesse sentido. Você não precisa estar verbalizando o tempo todo, mas você precisa colocar o Senhor, você e eu também, porque olha, é dos dois lados. Nós precisamos estar em sintonia com o Senhor, em todo o tempo, porque enquanto eu estou pensando no Senhor, nas suas obras, nas suas misericórdias, eu não estou pensando em coisas indevidas, aleluia. Quanto mais eu penso no Senhor, mais eu me aproximo da sua santidade, mais Ele se aproxima de mim, e mais o Espírito Santo se move em mim e em você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo, mas nem sempre temos intimidade com Ele. Não temos intimidade porque não buscamos ter intimidade. Não é que Ele não queira, Ele está ávido por ter intimidade conosco, mas é preciso que busquemos. Porque assim como Jesus, Ele é muito educado, Ele não entra. Satanás, quando entra no nosso coração, ele mete o pé, entendeu? Na porta, ele entra com tudo, ele não respeita nada. Mas o Senhor, Ele bate. Se a gente abrir, Ele entra e ceia conosco. Mas se a gente não abrir, Ele não entra. O Espírito Santo também, Ele está lá. Se você o buscar, então Ele já está ali. Ora, eu tenho a mania de escrever. Então, quando eu começo a escrever, a minha leitura predileta é a Bíblia. Não é que eu não leia outros livros, eu até leio alguma coisa, mas eu leio mais a Bíblia. É o meu manual de vida, de tudo, é a Bíblia. Muito bem. Só que a gente nem sempre lê e entende. O pastor Ari, ele é um teólogo, ele é um homem que é versado na palavra do Senhor. E não estou aqui jogando confete não, porque é assim. Ele conhece muito. Mas eu tenho certeza, assim como eu, como o pastor Paulo e tantos outros, tem dúvida às vezes. Você lê uma coisa e você... Mas eu estou entendendo isto, mas não faz muito sentido. E você fica... Aí sabe o que a gente faz? Vai para o joelho. Aleluia. Porque aquele que inspirou tudo isto aqui, habita dentro de nós. Está bem pertinho. Aleluia. Então, o que falta para que Ele possa nos responder? Intimidade. A gente buscar essa intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Conhece e gosta. Pois é, porque na realidade, meus amados irmãos, a Bíblia, ela é perfeita. E nós não devemos buscar conhecer a letra. Nós temos que buscar o que está por trás da letra. Não é? Porque o que está na letra aqui, pode ter certeza, tem presidiário que conhece mais do que eu e você. Não é? Agora, o que está por trás, aí é o Espírito Santo que vai revelando. E o que está por trás é uma fonte inesgotável de conhecimento. E você pode reparar, eu prego sobre Atos 16 e prego de uma maneira. Se o pastor Ari for pregar, a estrutura central da pregação é a mesma, mas o que está em volta dessa pregação é diferente para mim, para ele, para o pastor Paulo, para isso, para aquilo, porque o Espírito vai dando a cada um conforme lhe apraz. Não é? Se a gente está na direção do Espírito, Ele vai nos revelando coisas que você leu e nunca viu. Aí de repente Ele mostra. Não é? Como eu mostro em Atos 16, o quanto foi difícil para Paulo entender que aquela moça estava falando uma verdade, mas era uma verdade que não convinha. Sabe que tem verdade que não convém? Eles saíam daquela pensão a princípio, depois eles saíram da casa de Lídia, que passaram a ficar lá, e desciam para o rio, lá para irem orar, e aquela moça saía, por muitos dias ela fez isto. Ela saía falando, ó, estes homens, não é, que nos pregam a salvação, são verdadeiros servos do Deus Altíssimo. Ora,
Era uma verdade. E como é que você vai agora rebater uma verdade? Não é porque quando alguém fala uma mentira, você rebate com uma verdade. Então fica mais fácil. Agora, quando alguém fala uma verdade e essa verdade não convém, e aí como é que você vai fazer? E Paulo ficou alguns dias. Isto que eu vou falar aqui agora é revelação do Espírito Santo, não está na palavra. Paulo raciocinou. Não veio cristão aqui ainda antes. Ninguém pregou o evangelho aqui antes. Ninguém aceitou o evangelho, portanto ninguém tem o Espírito Santo, ainda porque o Espírito Santo não habita no não crente, não habita. Ora, se não veio ninguém, o Espírito Santo não habita em ninguém, então esse Espírito que está falando isso não é o Espírito Santo, é espírito de demônio. Aí ele vai e repreende. Você está entendendo? Isso está no texto, por trás da letra. Está entendendo? Quando deu aquele terremoto, muita gente acha que aquele terremoto foi dado, foi uma bênção para livrar Paulo da cadeia. Não foi nada disso. Aquele terremoto não foi para livrar Paulo da cadeia, tanto que ele continuou preso. Naquela mesma noite ele sai do cárcere, ele vai até a casa do carcereiro, ele prega o evangelho, ele sai e batiza as pessoas naquela mesma noite, volta para a casa do carcereiro, janta na casa do carcereiro e volta para o cárcere e é trancafiado outra vez. Por que Paulo não foi embora? Por que Paulo, quando já estava na casa do carcereiro, a gente já está aqui mesmo, vamos embora. Meus amados irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem compromisso com a verdade, com o que é correto. A gente precisa honrar isso aqui. A gente precisa honrar as coisas de Deus. Paulo foi para lá, né? A ideia, isso também não está no texto, mas a ideia era ali iniciar uma igreja. Como é que ele ia iniciar uma igreja se ele fugisse? Como é que ele poderia voltar se ele seria um fugitivo? Não posso voltar. E por que eu tenho que voltar para o cárcere? Porque você não pode comprometer o carcereiro. Acabou de aceitar o evangelho, já vai ter problema com a justiça? Você está entendendo? Ele tinha que sair dali de cabeça erguida, porque ele precisava voltar. Ele estava ali para instituir uma nova igreja, e começou essa igreja a partir de Lídia, da família dela e da família do carcereiro. Aleluia! O homem de Deus precisa pensar, a mulher de Deus precisa pensar nas coisas antes de agir, porque aquilo que parece ser bênção, nem sempre é bênção. Aleluia! Eu preciso, como foi falado aqui, preciso ver se aquilo que está acontecendo está em linha com a palavra. Aleluia! Não é? Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo veio e ele encarnou. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo tinha um corpo igual ao meu e o seu. Tinha uma alma igual a minha e a sua, porque ele se despojou da sua glória nos céus. Se ele viesse com a sua alma, ele não poderia ser 100% homem, porque ele teria todo o conhecimento, todo o poder. E aqui ele não tinha. Ele não tinha de propósito, porque ele tinha que ser 100% homem. Então ele teve que aprender graça por graça, pouco a pouco. Como eu e você, a nossa alma vem limpinha, vem sem registro nenhum. E nós é que vamos, a partir do momento que temos entendimento, vamos adquirindo conhecimento. Pegamos de tudo, é como uma esponja, vai absorvendo tudo. Aleluia. Com Jesus foi do mesmo jeito. Não é? Isaías fala, olha, este menino vai ter que comer muito mel, tomar muito leite, até saber discernir o bem do mal. Ele estava falando de Jesus de Nazaré. Agora, como é que ele era 100% Deus? Porque o seu espírito era Cristo. Aleluia. Era Cristo que estava ali encarnado. E o espírito nosso, ele é passivo. Quem manuseia, quem manipula o livre-arbítrio que nós recebemos é a nossa alma. E é por esta razão que quando o sangue de Jesus lava, não lava a alma, lava o espírito. Nasce uma nova criatura, mas você continua com a antiga natureza, porque a tua natureza está vinculada à sua alma. O seu conhecimento está na sua alma. O seu espírito, ele é o depositário dos dons e da virtude. Como pode ser depositário de um espírito mau também, não é? Porque nós somos tricotomistas, mas existe uma quarta componente, transitória e simbiótica. Ou tem o Espírito Santo ou tem o Espírito Demônio, pastor. Não tem situação intermediária. Até pode ter,
num breve momento em que o Espírito Santo saiu, até que o Espírito volte, entendeu? Mas ele regra, quando o Espírito Santo sai, ele já está ao nosso derredor, ali há muito tempo, que é o que fala na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, meus amados irmãos, que nós possamos participar desse memorial, que nós possamos entender o que significa esse memorial, honrá-lo e viver de acordo com a palavra do Senhor. Porque se nós andarmos em retidão com o Senhor, nós iremos ter melhores dias nesta terra. Porque o pecado atrai doenças, o pecado atrai o mal, o pecado atrai a morte. Ok? Então, se a gente honrar o sacramento, se a gente honrar a palavra de Deus, se a gente honrar o compromisso que assumimos quando recebemos a Cristo como Salvador, então nós teremos a possibilidade de vivermos uma vida cada vez melhor aqui nesta terra e por fim teremos a vida eterna. E é o que eu deixo com os amados no santo nome de Jesus Cristo.